E aí, pessoal, beleza? Vamos a um tema aqui pouco polêmico, né? O pessoal costuma falar aí que a Honda ela é a balizadora de mercado, né? Eu acho isso maravilhoso. Que eles alegam que os preços praticados nas motos, né, que as outras montadoras praticam ou que todo mundo pratica, é por culpa da Honda, né? Como a Honda ela cobra caro, todas as outras também cobram caro por conta disso. E aqui eu vou deixar a minha opinião a respeito e os motivos, né? Então assim, galera, ao meu ver, isso tem um certo sentido, mas aí até a página 2, tá? É normal no Brasil, e eu acredito que isso seja também no mundo, mas eu não posso afirmar isso, já que a gente vive no Brasil e conhece mais o nosso mercado. Mas é normal que produtos da mesma categoria, ou produtos concorrentes diretos entre si, eles tenham preços similares, tá? Mas eu não posso aceitar, eu não tenho como concordar que isso tem que ser seguido ao pé da letra e que, na verdade, a responsabilidade disso é de quem ou lidera o mercado ou de quem tem o produto mais caro do mercado, beleza? E eu vou explicar o porquê. Vamos pegar essa moto aqui como exemplo, né? Que é um dos exemplos mais fáceis e o que eu mais facilmente me recordo aqui na cabeça, tá? A CG Fan, né? Como todo mundo sabe, eu já coloquei lá na aba comunidade os preços sugeridos. E se todos analisarem e for dar uma olhadinha no site, respectivamente da Honda, da Yamaha e no caso aqui da CG modelo Fan é a Factor, né, a concorrente direta, e no site da Hauju seria a DK 150. Vou colocar aí, é com injeção eletrônica. Então veja bem, galera, se vocês perceberem, essas motos têm basicamente o mesmo preço. Inclusive o preço sugerido da Honda tá como o menor ou entre os menores, tá? A Yamaha Factor, por exemplo, a última vez que eu vi, pelo menos, ela tava mais cara do que a CG. Então, vamos lá. Qual seria a lógica que esse pessoal fala, né? Segundo o que o pessoal fala, principalmente alguns influenciadores digitais, e coincidentemente são os anti-Honda, vamos dizer assim, né? Os que criticam a Honda somente, ou não usuários de Honda, ou não incentivadores a comprar Honda. Então é os caras que dizem que não compre Honda porque é caro. Mas se você perguntar sobre Factor e sobre DK, o cara vai dizer que é um bom negócio, né? Eu já cheguei a falar também isso na aba comunidade. Então isso, o cara que afirma um negócio desse, ele não está preocupado em dizer a você se o preço é justo ou não é justo. Ele não está sendo sincero, é impossível ele estar sendo sincero. Porque essa moto, ela é absurdamente cara, ponto. Assim como a Factor é também absurdamente cara. O mesmo segue para a DK. Então não existe moto no Brasil com preço justo, ponto. Isso aí é um fato. Quem diz o contrário é mentiroso. É mentiroso. Isso não é uma questão de opinião, tá? Deve ter algum tipo de problema mental ou alguma tendência, né? Alguma forma de querer aí puxar a sardinha para um lado ou para o outro. Mas uma pessoa em sã consciência que fala que essa moto é cara e as concorrentes não é, infelizmente, ou tem algum problema ou é mau caratismo, né? Má intenção mesmo.
Quem teve a oportunidade de dar uma estudada a respeito da administração, economia, pôde estudar a questão de formação de preço de um produto. O que é a formação de preço de um produto? Ela engloba os seus custos mais a margem de lucro que esse vendedor, né, quem tem esse produto aí, quer ganhar. E aí é que entra pra mim a maior sacanagem, tá? Como é que três motos tão distintas entre si têm exatamente o mesmo preço? Eu quero saber quem é o camarada que vai conseguir apontar pra mim que a CG, a Factor e a DK têm exatamente o mesmo custo de produção. E pior ainda quando se trata da DK, né, que a gente sabe que é uma moto importada. Então é aí que essa lógica ela não entra mesmo, né? Que não existe. Então assim, elas têm basicamente o mesmo custo e as montadoras colocam basicamente a mesma margem de lucro para todas. Percebam, né? Volto a repetir, quem não é alienado e quem é minimamente inteligente vai perceber que aí tem alguma coisa errada. Ou o pessoal da concorrência quer nivelar por cima, quer igualar o preço caro da Honda, mas isso não é culpa da Honda. Não tem como ser culpa da Honda. Não existe. Quem fala um negócio desse está falando a maior idiotice do mundo. Ou esse pessoal combina para fazer cartel, pessoal. Eles combinam para deixar o preço bem parecido, o preço igual, para tentar prejudicar aí o lance da concorrência. Porque não é possível, eu afirmo isso com total certeza, principalmente no caso da DK, que o custo dessas motos é tão próximo assim. Não tem como ser, tá? Não tem, é impossível. Quem disser que o custo é igual ou parecido está mentindo para vocês. E se eles não colocam o preço correto, ou o preço que deveria ser, a todas as montadoras, então eles não têm interesse no mercado. Vai contra, inclusive, a lei normal do mercado. Porque no nosso país, os preços, a formação de preço, ela é livre, tá? Você pode colocar o preço que você quiser. Então, se eles não colocam o preço mais baixo, é porque não querem. Isso aí é uma opção de mercado que eles fazem. Então, galera, pensa comigo o seguinte, tá? Vamos trocar aqui, vamos falar como se fosse uma coxinha, que é para ficar um valor mais baixo e para a gente fazer cálculo aqui, tá? Então, uma certa pessoa aí tem um custo total, tá? Custo total de R$10 para fabricar uma coxinha. E ela quer um lucro de R$5 na unidade, tá? Então, ela vai cobrar o preço final ao consumidor de R$15 nessa coxinha, certo? Já eu também faço coxinha. Só que o meu custo ele é menor. E o meu custo é de R$7 para fazer essa coxinha, tá? Coxinhas similares, tá? Deixando claro aí. Coxinha mesmo tamanho, mesmo peso. Como os custos variam de empresa para empresa, no meu caso, o meu custo é de R$7. E eu previsiono um lucro menor, tá? Eu estipulo um lucro de apenas R$3. Portanto, o meu preço final ao consumidor vai ser R$10. Então percebam, um consumidor vai pagar 15 e no outro o consumidor vai pagar 10. Então a mesma coisa se aplica às motos e a qualquer produto, pessoal. Então, galera, isso vai contra todo o princípio básico de uma economia, de uma cadeia de produção, tá? Se os produtos têm custos diferentes e as empresas previsionam margens de lucro diferentes,
como é que os produtos têm, entre aspas, o mesmo preço? Como é que pode? Alguém me explica isso? E isso, como eu falei, no caso da DK fica mais nítido, mais gritante ainda. Que é uma moto importada. Então, pessoal, me desculpe aí os que creem nessas teorias mirabolantes, mas aí isso vai para os famosos influenciadores digitais que falam esse tipo de baboseira. Essa conversa comigo não cola, tá? E detalhe, eu não tô falando isso porque é Honda, tem nada a ver. Toda empresa é livre para fazer os seus preços no mercado, tá? A gente não pode comparar, por exemplo, aquele posto que passou com esse posto, porque o custo dele é diferente, as bandeiras, como vocês vão ver, é diferente. Então ele paga vamos dizer que é alugado. Um é alugado, o outro às vezes o terreno aqui é próprio. Então o custo já muda. Um tem a quantidade maior de funcionário, outro menor, um paga a gasolina mais cara, outro mais barata. Então como é que eles colocam o preço da gasolina exatamente igual? Não tem como. Não tem como. Ou o pessoal que tem um custo menor nivela para cima, ou seja, vamos dizer que no caso a Honda, né, que provavelmente tem um custo menor, já que ela produz uma quantidade muito maior, ela nivela para cima em que sentido? Ela pega quem está praticando o preço mais caro no mercado e copia, ou vice-versa. Mas não tem como, então não venha com essa conversa fiada de que tal marca, tá? Esqueçam que é a Honda, pode ser qualquer uma, tal marca baliza o preço de mercado. Isso é conversa mole. Isso aí é conversa mole. Invenção de camarada que tá querendo enganar vocês. Ou é aquilo que eu falei, né? Tem muito carinha aí que por patrocínio ou por birra, né, com determinada marca, ele vai e diz esse tipo de besteira. Não entrem nessa, pelo amor de Deus, tá? Não entrem nessa. Porque isso vai contra diversas coisas. Não tem sentido, e eu dei um exemplo claro. A gente pode até ver isso na prática, né? Com pessoas informais ou empresas maiores e menores, tá? Que às vezes o mesmo produto ele tem uma diferença mesmo produto que eu digo assim, né, pessoal? Produtos que se equivalem, tá? Eles têm diferenças bastante significativas em relação a preço. Se fosse assim, tudo era para ser o mesmo preço em todos os sentidos. Então a pesquisa de preço ela não faria sentido algum. Até porque, por exemplo, não teria como uma loja vender um produto mais barato e outra mais cara. Não teria como. E por que elas conseguem fazer isso? Justamente por mexer em margem ou em custo. Como é que uma concessionária consegue fazer um preço mais barato nesse HB20 do que outra? Se o custo de todas teoricamente é o mesmo, por essa idiotice que tentam colocar na cabeça de vocês. Então não tem sentido, pô. Isso é absurdo. Na verdade isso chega a ser ridículo. Beleza, pessoal? Essa é a minha opinião a respeito disso aí. Isso pra mim chega a ser vergonhoso o cara que fala um negócio desse. É isso aí. Valeu.